Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nessa noite abençoada e santa do Natal do Senhor. Nós temos na vida, vez por outra, algumas oportunidades como essa, de refletir sobre coisas que nos são importantes, significativas e que têm uma implicação direta em nossas vidas. De ano em ano, nós somos chamados a fazer tal reflexão, olhar com olhos mais apurados, olhos mais atenciosos e diligentes para realidades que não olhamos para elas no dia a dia. Hoje é um desses dias privilegiados. O texto diz que completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. A primeira lição que a gente tira desse detalhe do Evangelho, porque todos os detalhes são importantes, a nossa vida é feita de detalhes e eles não nos podem escapar, é que nós só podemos gerar algo de bom e precioso dentro de nós quando deixamos que os dias se completem dentro de nós. Ou seja, que o tempo faça o seu trabalho em nós, cumpra a sua tarefa primordial em nossas vidas. Por exemplo, nós sabemos que há feridas, há dores, há saudades que só se curam com o tempo. Nós não esquecemos tudo, as marcas permanecem, mas a dor vai diminuindo, vai amenizando, vai serenando, e a gente já pode olhar para aquelas coisas lá atrás que nos fizeram sofrer com um olhar mais pacífico e pacificador, porque estamos com o coração apaziguado. Maria, Jesus, José deixaram que o tempo sempre fizesse o seu trabalho neles. Deixar que o tempo se complete significa reconhecer e aceitar que existe um tempo para tudo na vida. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua marca, a sua limitação, o seu começo, o seu meio e o seu fim. Fora desse tempo, nada acontece, ainda que desejamos ardentemente que aconteça. Permitir que as coisas funcionem no seu tempo em nós. Não ter pressa, não ter precipitação. Lembro-me que primeira vez quando estava na Espanha e eu cheguei no inverno, peguei uma gripe muito forte
fui ao médico, um médico tarimbado, já idoso, e ele me auscultou, depois olhou para mim e disse: Padre Elias, o senhor quer que eu lhe passe remédio? Eu não entendi muito a pergunta, porque eu achava que ele deveria naturalmente passar remédio para mim no estado em que eu estava. Ele disse: antes do senhor ficar com interrogações, eu vou lhe explicar. Se eu passar remédio, o senhor tomar, o senhor vai ficar bom em 1 semana dessa gripe. Se o senhor não tomar nada, vai ficar bom em 7 dias. O que é que o senhor prefere? 7 dias e 1 semana são a mesma coisa. Há dificuldades em nós que não adianta dizer aquilo, dizer isso, ir atrás disso e atrás daquilo. Precisamos apenas ter paciência, tolerância, resiliência e esperar que elas passem, que elas façam o trabalho delas em nós, porque nós precisamos passar por elas. E aquilo porque temos que passar, ninguém tira de nós. Não dá para tirar. Depois, trata-se aqui de buscarmos o justo equilíbrio entre essas duas tentações, dois extremos, precipitação e atraso. E a gente está sempre incorrendo num ou no outro ponto desses. É isso que geralmente acontece. Ou nós queremos resolver tudo agora, já de preferência antes, ou relaxamos demais e nunca resolvemos absolutamente nada. Vamos empurrando com a barriga, como dizemos no ditado popular. Aquele ditado que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente mudou esse ditado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã e na outra semana. E a gente vai sempre protelando. O problema é que a gente dorme e acorda com as pendências de hoje, amanhã. E se deixar as coisas de amanhã por fazer, depois de amanhã acorda com mais essa pendência de amanhã. E as coisas de cada dia não serão feitas, porque estão preenchidas já de antemão com as pendências anteriores. Uma fila imensa de pendências que a gente nunca resolve, porque sempre está atrasado no tempo. Então, quando passarmos por uma grande aflição, daquelas que parecem não acabar mais, e todos nós passamos por maus bocados como esse, lembremos-nos de que há um amanhã, um depois de amanhã e um depois do amanhã. Não queiramos fazer tudo agora. A vida não acontece de uma só vez. A vida é um processo vivido dia após dia. E nós temos de estar preparados, estar à altura e ser dignos de cada dia, preenchendo cada dia apenas com o significado daquele dia, nem mais e nem menos. Isso nos deixa mais tranquilos, mais confiantes, mais serenos, porque nós não temos a obrigação de fazer tudo de uma vez só. Naturalmente é assim que nós devemos funcionar. Lembremos-nos de que a vida não é uma emergência. Como eu gosto de falar isso para as pessoas, porque às vezes a gente age no dia a dia como se houvesse alguém com a faca ou um punhal amolado no pescoço da gente, dizendo: faça isso, faça aquilo agora, vá para ali, venha para cá. Só que não tem ninguém colocando faca no nosso pescoço. Ou seja, em muitos casos, e na maioria deles, somos nós mesmos quem criamos as nossas emergências. Somos nós quem colocamos essa arma no nosso pescoço. Lembro-me de uma carta de São Paulo aos Filipenses, quando ele diz assim: aquele que começou uma boa obra em vós, vai completá-la. Aquele que começou uma boa obra em vós, vai completá-la. Deus começou a obra da vida em nós. Se não der tempo a gente fazer aquilo que pensou em fazer, em resolver aquilo que pensou em resolver, em dar um jeito naquelas coisas que a gente gostaria de ajeitar, se fizemos o máximo que pudemos para fazer e não nos foi possível, Deus que começou isso em nós vai completar essa sua
bom ter isso no coração da gente o tempo inteiro. Por outro lado, se a gente não deve ter pressa, também não deve viver atrasado, deixando passar o tempo inutilmente, perdendo as oportunidades que o tempo vai oferecendo a cada instante. Não. A gente tanto erra quando se antecipa, se apressa, como erra quando se atrasa. Alguém vai se prejudicar, além de nós próprios. Então é preciso andar exatamente no compasso, no passo do tempo. Nem à frente e nem atrás. Às vezes a gente pensa que a vida é curta. Nós já ouvimos isso centenas, se não milhares de vezes, como a vida é curta. Quando alguém morre, nós sempre nos lembramos dessa frase. E eu acho que há controvérsias. A vida não é curta. Nós é que usamos muito mal o tempo que temos. Desperdiçamos inutilmente o nosso tempo. É muito comum encontrar alguém dizendo: estou aqui só passando o tempo, estou aqui só matando o tempo, só esperando. E a gente espera, e o tempo passa, e a gente envelhece e se aproxima cada vez mais do final. Jogou o tempo fora. E o tempo é um bem preciosíssimo. Não há recuperação para esse bem, para esse tesouro. 1 minuto perdido com bobagem é 1 minuto perdido para sempre. Não se recupera mais. Não é a vida que é curta. Não sei se vocês já passaram, e creio que sim, por a experiência de ter um dia muito atarefado. Às vezes a gente tem 15, 20 coisas importantes para fazer num dia, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E a gente vai e faz todas essas coisas naquele dia, porque sabe que não podem passar daquele momento. E aí o tempo foi tão comprido, a gente coube tanta coisa dentro dele. Se a gente agisse assim, com esse senso de importância, de oportunidade, para não desperdiçar esse preciosíssimo tesouro que trazemos, certamente a vida não seria curta. Muitas e muitas coisas poderiam ser realizadas dentro delas. Conclusão: como não sabemos exatamente quando se completará o nosso tempo, resta-nos viver cada dia como se fosse o nosso tempo, o nosso dia, o último dia, o único dia. Aliás, é assim mesmo. Todo dia é único. Não tem nenhum dia igual ao dia anterior ou a todos os outros dias que nós já experimentamos. Todos têm a sua especificidade, a sua beleza própria. Todos têm alguma coisa importante para nos dizer. Vivamos cada dia exatamente como ele é, único e diferente de todos os demais. O desafio é estar à altura da vida, do jeitinho que ela se apresenta em nós. Essa é a primeira lição do Evangelho de hoje, quando fala que Maria e José, tendo se completado o tempo, ela deu à luz seu filho primogênito. Segundo detalhe do Evangelho: havia pastores no campo que tomavam conta do seu rebanho, e um anjo do Senhor lhes apareceu, diz o texto. Ou seja, isso é Deus confirmando a chamada opção que ele faz pelos mais pobres. A opção que ele faz pelos mais pobres. No Antigo Testamento, toda lei, toda sabedoria e toda profecia não fazem outra coisa senão apontar para os pobres. E o profeta já dizia oportunamente: a religião de Deus é fazer o bem ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Eram as 3 categorias de pobre do Antigo Testamento, pelas razões que nós naturalmente conhecemos quando se fala dessas 3 categorias de pessoas. Então, quando a boa nova do nascimento de Jesus é apresentada aos pastores,
Os pastores não são absolutamente ninguém. Aqui a gente não conhece a figura do pastor. Eu tinha uma das paróquias na montanha e tinha muitos caminhos chamados caminhos das cabras. Era o caminho onde os pastores ficavam. Para a gente ir ao encontro de um pastor e vê-lo e conversar com ele, precisava sair da estrada principal e entrar nos caminhos e nas veredas das cabras, das ovelhas, onde elas estavam pastando. Lá o pastor também estava, às escondidas, às margens, na periferia da vida, marginalizados daquilo que era a vida da urbanidade, a vida da cidade, a vida da civilização. Ninguém pensava nos pastores. Eles existiam simplesmente à revelia de todos. Jesus é apresentado primeiramente aos pastores. Lembro-me agora de Dom Helder Câmara, que dizia uma coisa maravilhosa, ele que também era poeta. Ele dizia assim: eu gosto de pensar o Natal como um ato de subversão. Um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo, excluído do meio social. Seu nascimento é assistido pela ralé da sociedade, que são os pastores. Ele é apresentado e presenteado por gente de outras religiões, de outras culturas estranhas, que são os magos, astrólogos do Oriente. É obrigado a fugir com sua família para outro país, a fuga do Egito. Torna-se um refugiado. Depois ele volta e vai viver na periferia de Nazaré. O resto da história a gente só celebra na Páscoa, porém com a mesma subversão, diz Dom Helder Câmara. A segunda mensagem é clara. Deus se manifestando aos pastores, ele está dizendo que ele sempre está no nosso meio, na nossa vida e em meio aos nossos afazeres ordinários do dia a dia. Onde nós estamos, Deus está. Fazendo o que fazemos, Deus está. Vivendo como vivemos, Deus vive em nós. Lembro-me daquele canto de Padre Zezinho: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Acho que todo mundo sabe esse canto, não sabe? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Qual é o lugar que eu quero estar? É no meu lugar, onde eu estou. A gente vai ver Jesus, não é porque vai atrás de Jesus no lugar dele. Jesus não tem lugar. O lugar dele é no nosso lugar. A casa dele é na nossa casa. O trabalho dele é no nosso trabalho. Aliás, Deus nem tem mãos, ele usa as nossas para operar na vida. Não tem pernas para caminhar, caminha com as nossas. Nem cabeça para pensar, ele quis utilizar a nossa inteligência. É aí que ele quer estar. Não tem coração para sentir, ele sente através do nosso. O Natal é essa presença de Deus nos meandros da nossa vida, nos detalhes, nos pormenores, nos poros da nossa pele. O ar que nós respiramos nem mais é nosso, porque nunca foi. É o ar do próprio Deus que respira em nós e conosco. Quando a gente compreende essa mistura sagrada, divina, de Deus, que quis estar conosco o tempo inteiro, temos uma grande responsabilidade, porque para onde um de nós for, é Deus quem vai. Onde um de nós chegar, é Deus quem chega. E a pergunta é, nessa noite abençoada do Natal, que nos responsabiliza a todos, a partir da luz da nossa fé, nós estamos sendo bons representantes, boas imagens
desse Deus que está em nós, que quis fazer de nós a sua verdadeira e primeira morada, ou não? Se a resposta for não, ainda é tempo de corrigir o nosso rumo, ainda é tempo de alterar os nossos dias, ainda há tempo de fazer diferente. Todo tempo é tempo. E quando a gente começa sempre no tempo bom, no tempo oportuno. Ou seja, a felicidade de uma pessoa não pode nunca ficar na dependência de um fenômeno extraordinário que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, quem sabe daqui a um ano. Não podemos ficar à espera de um milagre, de uma coisa de grande porte. Não. Deus age no nosso cotidiano. Antes, a felicidade é a nossa capacidade de percebermos a grandeza das pequeninas coisas, o milagre de cada gesto, de cada passo dado, de cada ação praticada. Tem um monge que não é católico que dizia assim: milagre é pisar sobre a terra, é estar vivo. Quando a gente pode andar, se locomover, olhar as pessoas, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, isso é o grande milagre da vida que a gente deve valorizar. Fora disso, existem poucas coisas importantes. É o nosso cotidiano que precisa ser exaltado, vivenciado, valorizado na grandiosidade que ele encerra e traz consigo. Eu sempre gosto de lembrar aquele exemplo de uma pessoa que uma vez encontrei ali na catedral, um senhor de mais de 80 anos. Como eu gosto de falar com todo mundo, eu fui lá falar com ele. Ele estava assim meio atônito, olhando para cima. Eu não entendi bem o olhar dele. E assim que cheguei, disse: boa tarde, como é que vai o senhor? Ele disse: eu estava aqui pensando numa coisa. Eu digo: diga-me. Não faz 10 minutos, padre, que eu estava lá na prefeitura. Eu já estou aqui. Ele estava admirado porque se locomoveu, porque estava num canto e já estava no outro, com a idade que ele tinha, com as limitações físicas que ele tinha também. Esse é o grande milagre da vida, é poder estar lá e depois poder estar aqui. Aproveitemos esses milagres, porque é aí que Jesus nasce, é aí que tem que acontecer o Natal em nós o tempo inteiro. Então não precisamos buscar outros lugares, outros templos, outros trabalhos, nem outras pessoas, além dos lugares, do tempo, do trabalho e das pessoas que nós já temos conosco. Aliás, só isso que a gente tem. Não adianta a gente pensar: melhor seria se eu tivesse acolá, melhor seria se eu tivesse na companhia de tal pessoa. Mas essa pessoa que a gente quer, que nos acompanha agora, está, quem sabe, a milhares de quilômetros de distância. Mesmo está às vezes em outra cidade, não pode estar aqui. Só que se eu olhar direitinho, eu tenho muitas pessoas aqui e agora diante de mim. São essas pessoas que a vida, para não dizer Deus, colocou na minha jornada. E eu preciso trabalhar na presença e com essas pessoas. Não escolher os meus sonhos, não imaginar, não fazer ficção, com os olhos muito fixos na realidade, tal e qual ela é. Então, se eu perguntasse a vocês qual é o melhor tempo da sua vida, ao invés de ficar olhando para um passado, para imaginar qual foi o tempo bom que você foi feliz há 2, 3, 10 anos atrás, ou ao invés de olhar lá para frente tentando imaginar um tempo onde podem acontecer coisas com as quais você sonha, a única resposta que o Evangelho pede de nós, e o Natal também é: o melhor tempo da minha vida é agora. Se eu perguntar: e qual é o melhor lugar da sua vida? Não fiquemos buscando outros lugares, senão o lugar onde eu estou, onde você está. Hoje, nesse momento, o melhor lugar da nossa vida é aqui, nessa igreja, nesse patamar, celebrando o Natal do Senhor. Vivenciemos bem, respiremos bem, sorvamos bem, desfrutemos totalmente desse lugar. Estejamos
totalmente envolvidos nele. E quando saímos daqui, no caminho para casa, o nosso lugar vai ser o caminho para casa. Aproveitemos o que acontece no caminho, as pessoas que nós encontramos pelo caminho. E quando chegarmos em casa, não é porque os de casa são nossos, já são íntimos, já são da família, já são conhecidos, que nós vamos baixar a guarda. Em casa há um trabalho muito grande, desafiador para ser feito. Porque às vezes a gente é muito gentil com os de fora, educadíssimo ao extremo, mas com os de casa a gente dá patada uns nos outros. A gente ignora, a gente negligencia, a gente bate e não pede desculpas. A gente raramente em casa diz muito obrigado por isso. Eu amo, eu te amo, eu estou muito feliz pela sua presença. Às vezes nem no Natal a gente diz, mas se fartou de dizer isso para os de fora, que nós encontramos nas festas por aí. É hora da gente começar a valorizar as pessoas que a gente tem. Depois, terceiro aspecto, o anjo diz: eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, o Cristo Senhor. Nós temos dois desafios: alegrar-nos por nós próprios, pelos motivos que trazemos para manter-nos alegres e felizes, mas também alegrar-nos na alegria dos outros. Eu costumo dizer que esse é o teste e a prova dos 9 para nós sabermos se temos amigos e amigas. É se esses amigos supostamente são capazes de se alegrar nas nossas alegrias. Quando a gente está feliz, alegre, porque alguma coisa muito boa aconteceu a gente, procure um amigo seu, aquele que você acha que é seu amigo, e diga para ele: olha, aconteceu isso comigo, e conte o que aconteceu. E olhe para a cara dele ou para a cara dela. Se a cara for de decepção, esse é tudo menos seu amigo. O amigo é capaz de dar pulos de alegria na alegria do outro, é capaz de festejar com a festa do outro, é capaz de sorrir e gargalhar com o sorriso do outro. Às vezes a gente pensa que é o contrário, que os amigos são aqueles que chegam quando a gente está na dor, no sofrimento, está com um problema. Não é não. A dor e o sofrimento não testam a amizade, testam a caridade. E a gente é caridoso com quem quer que seja, até com gente de fora, e sobretudo com gente de fora, quanto mais com os mais próximos. Mas o teste da amizade é o teste da alegria que nós somos capazes de viver pela pessoa que está alegre diante de nós. Hoje nasceu-vos um Salvador, o Cristo Senhor. Essa é a palavra do Evangelho e é a maior notícia que o mundo já teve. Porém, e aqui vamos terminando, essa é a espinha dorsal do Evangelho. E ele nos aponta o caminho através do anjo. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Veja o sinal da presença de Deus no mundo. Um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Esse é o caminho, talvez o único caminho que nos pode levar até Deus, que é o caminho da simplicidade, do despojamento, do desapego, da humildade. Aliás, a palavra humildade vem de humus, que significa terra. Uma pessoa humilde é aquela que é o que é, não se inflaciona, não acrescenta, nem diminui absolutamente nada daquilo que é. É a terra, é o chão, é a base. E nós precisamos resgatar sempre essa humildade. O caminho do Evangelho de Deus é o caminho da solidariedade aos mais pobres. Solidariedade, serviço aos mais pobres, aqueles que estão à margem, nas periferias do mundo e da vida. O Papa Francisco fala desde sempre em uma igreja em saída, não uma igreja em si mesmada, concentrada nela própria, confortavelmente sentada
nos seus altares e nas suas cadeiras pontificais. A igreja é a igreja em saída, que está onde as pessoas estão, que conversa com as pessoas na sua língua, na sua fala, que se envolve com seus problemas e que, se não for capaz de encontrar solução, pelo menos é solidária na sua dor, no seu sofrimento. O céu pertence a duas categorias de gente, e aí não sou eu quem diz, é o Evangelho e é o Natal do Senhor. Pertence aos pobres e aos amigos dos pobres. Aqueles que são de classe média, até mesmo de classe média alta, podem até ser pessoas que têm muitos bens, podem ter os bens que quiserem, se eles forem conquistados de forma honesta e justa, porém, não podem deixar de ter no seu coração, na sua cabeça, na sua alma, a causa dos pobres consigo. Ser solidários aos mais pobres, aqueles que precisam. Tudo aquilo que a gente tem, que a gente é, só tem uma razão de ter e de ser. Colocar a serviço de quem não tem, de quem tem menos, de quem se fez menos ou foi feito menor pela sociedade injusta e desigual que nós vivemos a cada dia. O Evangelho desse dia, que nos traz o Natal do Senhor como a boa notícia, diz exatamente isso. Ou seja, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa se você é capaz de viver da melhor forma possível do ponto de vista dos confortos humanos. Se você não for capaz de um gesto de solidariedade aos mais pobres, vivendo, pelo contrário, na soberba, na prepotência, na opulência, na arrogância, na vaidade, no orgulho, desprezando e tendo preconceito contra as pessoas que você considera menores do que você, repito, não importa quanto dinheiro você tenha acumulado, você pode perder de uma hora para outra a sua vida. E dizia Jesus Cristo, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua essência, perder a sua condição maior, perder-se de si próprio, alienar-se a sua própria realidade. Não valeu acumular, conquistar, batalhar, absolutamente nada na batalha da vida. Por isso que o Natal é uma mensagem de conversão por excelência. E conversão é sempre uma possibilidade aberta, disponível para todos nós, acessível e ao alcance das nossas mãos, da nossa cabeça e do nosso coração. Natal é uma mudança na direção da nossa vida. Natal é uma mudança na direção da nossa vida. E quando é que a gente muda? Ao invés de nós perguntarmos, como geralmente perguntamos no dia a dia, de forma implícita ou explícita, o que é que o mundo tem para me oferecer de bom? Nós somos pessoas assim, estamos à cata de tirar vantagens, uma casquinha aqui, outra acolá, e só fazemos as coisas que nos dão essas vantagens, que nos interessam, que nos ajudam do ponto de vista do nosso crescimento muito pessoal. Passemos a fazer outra pergunta. A pergunta é: o que é que de bom eu tenho hoje para oferecer ao mundo, à vida e às pessoas que eu encontrar pelo meio do meu caminho? Todos os dias perguntar hoje, saindo de casa ou dentro de casa, antes de sair dela, o que é que eu tenho de melhor para oferecer ao mundo, à vida, à humanidade e às pessoas individualmente, que Deus vai colocar diante de mim nesse dia que está iniciando. Se a gente fizer essa pergunta todos os dias, de manhã, ao meio-dia e à noite, a nossa vida nunca vai correr o risco de passar em brancas nuvens. A nossa vida estará preenchida de significado, de sentido, porque nós fizemos coisas que têm sentido e que nos dão significado.
Se agirmos assim, naturalmente, será Natal para nós. Deus não nasceu em vão. Ele está atuando, está muito agradecido e feliz, porque encontrou em cada coração humano, em cada alma, em cada cabeça, em cada mão operosa, encontrou alguém que fizesse jus à sua presença no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.